Prezados colegas e professor, meu nome é Isadora Sereta e junto com o colega Eduardo Bongiolo vamos dar seguimento às apresentações da semana sobre o tópico das novas formas de criminalidade moderna. O nosso tema então é contrafação ou crime popularmente chamado de pirataria. Em um primeiro momento, então, a gente achou interessante fazer uma breve análise da origem do termo pirataria, que é o termo pelo qual a gente conhece popularmente o crime de contrafação no Brasil. Esse termo, então, nos remete de fato à época das grandes navegações, em que o pirata era um delinquente que abordava embarcações em alto mar para ficar com as suas riquezas. Atualmente, a pirataria consiste na violação dos direitos de autor a partir de uma utilização não autorizada de obras que estão protegidas pela lei. Ela está, então, diretamente ligada aos direitos autorais e à propriedade intelectual. Num primeiro momento, a gente achou interessante, então, trazer uma análise mais contextual desse crime de contrafação, antes de fazer uma análise mais minuciosa do tipo penal que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente tenta compreender, tanto a nível global quanto nacional, qual o impacto e como é difundido esse crime de contrafação e como ele está popularmente e coletivamente enraizado na sociedade, seja de países desenvolvidos quanto países em desenvolvimento. A internet ainda e a tecnologia digital facilitaram ainda mais a disseminação de conteúdo pirateado e a própria falsificação de produtos que são vendidos como originais fossem. Atualmente, os principais setores pirateados em nível global seriam da televisão, da editoração, do cinema, música e software. Atualmente, esses produtos contrafeitos correspondem a cerca de 3,3% do comércio mundial. E apesar de parecer um percentual baixo, a gente consegue perceber que esses 3,3% em verdade representam bilhões e bilhões de reais e dólares que são desviados do setor formal, da arrecadação e do faturamento de empresas, que vai ter um impacto em diversas áreas que a gente vai abordar agora mais detalhadamente. Aqui no Brasil, o cenário é bastante crítico. Atualmente, o Brasil é considerado o quinto país que mais consome conteúdo pirata no mundo. Isso representa bilhões de reais que são desviados para o mercado ilegal anualmente. Só em 2020, o Brasil perdeu cerca de 287 bilhões para o mercado ilegal e esse valor subiu para 414 bilhões de reais em 2023. Esses valores ainda representam que aqui no Brasil essa conduta é coletivamente aceita pela sociedade civil e está presente no dia a dia dos brasileiros de forma corriqueira. É tão comum a gente encontrar no dia a dia produtos falsificados sendo vendidos à luz do dia sem nenhum tipo de fiscalização. Ainda nesse olhar mais analítico em relação aqui ao nosso cenário brasileiro, a gente resolveu trazer então quais são os setores mais prejudicados em relação à contrafação no ano de 2023, para a gente entender qual o comportamento da nossa sociedade de consumo. Em 2023, por exemplo, foram 78 bilhões de reais que foram perdidos para o mercado informal de bebidas, 40 bilhões para o vestuário, 35 bilhões para combustíveis, 23 bilhões para defensivos agrícolas, sementes, autopeças, TV por assinatura, cigarros, higiene e cosméticos, segmentos de luxo, medicamentos, computadores e softwares. Então, é uma diversidade. A contrafação, ela não atinge um setor específico, mas diversos setores da economia brasileira. E por que essa conduta ela é tão nociva para a sociedade e para a economia, né? Ela não atinge necessariamente só a arrecadação no momento que esses produtos não passam por todos os processos de recolhimento de tributo ou de eventual custo ou valor decorrente de adequação de um produto ou de uma atividade à norma e à regulamentação interna brasileira. Então, em um primeiro momento, se a gente pensa no consumidor, às vezes é difícil a gente entender quais seriam os grandes prejuízos que ele vai ter em consumir um produto que tenha talvez uma qualidade inferior, mas por um custo tão mais baixo. Mas, em verdade, a maioria dos produtos contrafeitos são considerados de alto risco, porque eles podem apresentar substâncias químicas, serem inflamáveis ou provocarem até asfixia, podendo ser letais. 97% dos artigos contrafeitos são consideráveis de alto risco para o consumidor.
Quando a gente está falando da indústria ou do comerciante ou das importadoras, além da queda de faturamento e da redução das vendas, a gente também tem um impacto muito negativo por ter a questão da concorrência desleal. É muito difícil concorrer um produto com um produto inferior que tenha um custo muito mais acessível para a população. Então, isso também acarreta uma baixa de investimentos. E um menor investimento na indústria também significa uma redução na oferta de emprego e no crescimento da economia como um todo, que também, além de ser prejuízo para a economia, é prejuízo para a própria sociedade civil. O governo, por sua vez, ele vai arcar com uma série de problemas de toda a estrutura do que é esse crime contra a fação. Além da diminuição da arrecadação, que deixa de voltar para a sociedade civil através de investimentos públicos, investimentos em educação e outros, ainda ele vai lidar com uma taxa de mercado informal em ascensão, ele vai lidar com uma taxa de empregos informais sem direitos trabalhistas, então isso gera uma série de problemas na sociedade civil que depois o governo vai ter que administrar. A gente achou interessante trazer alguns dados de evolução das atividades informais através do Índice de Economia Subterrânea, que é um índice que foi desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, que representa então qual é a correspondência entre os valores arrecadados pelo mercado informal em relação ao PIB brasileiro durante esses anos. Então, o que seria a economia subterrânea? Ela é definida como a produção de bens e serviços não reportada ao governo deliberadamente para sonegar impostos, evadir contribuições, driblar o cumprimento de leis e regulamentações trabalhistas, evitar custos decorrentes das normas aplicáveis a cada atividade, e isso vai representar uma série de problemas estruturais que a sociedade vai enfrentar ao longo dos anos. Através desses dados e desse gráfico, a gente consegue compreender como o mercado informal se comporta em relação à economia brasileira. Em 2003, por exemplo, quando esse índice de economia subterrânea atingiu seu maior valor, o mercado informal arrecadava o equivalente a 21% do PIB brasileiro. Esse valor do índice teve uma tendência de queda até o ano de 2014 devido à ascensão econômica, a melhoria das relações de trabalho, quando atingiu seu menor valor, representando aí cerca de 16% do PIB. Entre 2015 e 2019, por outro lado, com a crise econômica e recessão do mercado interno, houve um novo aumento do índice que atingiu 17,3% do PIB em 2019. Em 2020, por outro lado, com a pandemia, as atividades informais reduziram significativamente e esse índice voltou a cair para 16,6% do PIB brasileiro. No entanto, com a normalização econômica e com o retorno das atividades, após o período da pandemia, em que muitas relações trabalhistas ficaram prejudicadas e muitas pessoas perderam seus empregos, as atividades informais voltaram a crescer significativamente e esse índice voltou a cotar acima de 17%. Então, se a pirataria e a contrafação é tão prejudicial para a sociedade como um todo, o que explica a alta desses índices e o que explica essa tendência de crescimento do mercado informal? Primeiramente, o que a gente pode falar é que para o consumidor, a pirataria representa uma facilidade de acesso aos produtos com preços significativamente mais baratos. Ainda há uma alta aceitabilidade social justamente por ter essa facilidade de acesso das camadas mais marginalizadas que, por várias vezes, não têm acesso aos produtos originais. Além disso, a precarização das relações de trabalho também vai explicar a alta taxa de empregos informais que tem crescido consideravelmente no Brasil. A aceitabilidade social e a baixa represália da população também são situações que fazem com que a população não se sinta constrangida em praticar ou consumir produtos pirateados. E quais seriam então as formas de combater esse crime tão enraizado na nossa cultura brasileira e também na cultura global como um todo? Aqui no Brasil, se busca justamente propor campanhas de conscientização do consumidor, explicando para eles quais são os riscos da aquisição de produtos falsificados, por que não se deve consumir esses produtos e quais são os impactos, do consumo desses produtos para a nossa sociedade como um todo. Através de medidas administrativas também, de fiscalização nas alfândegas para dificultar a entrada desses produtos, medidas judiciais para então punir os responsáveis e ações policiais de busca e apreensão de produtos contrafeitos.
Finalmente, agora a gente vai entrar no que é a contrafação para o nosso cenário penal brasileiro e o que é esse tipo penal tão presente no nosso dia a dia. A contrafação, então, é o ato de imitar ou reproduzir ilegalmente produtos ou obras intelectuais sem autorização do detentor dos direitos autorais ou de propriedade intelectual. A contrafação ela vai estar, então, regulamentada tanto pela nossa lei penal quanto pela nossa lei civil. O Código Penal, por sua vez, vai trazer em seu artigo 184 a norma geral, que fala dos produtos contrafeitos. Ainda no 273, a gente verifica a contrafação de medicamentos e a falsificação de moedas vai estar prevista no artigo 289 do nosso Código Penal. A lei civil, por sua vez, vai regulamentar a contrafação na Lei de Direitos Autorais, na Lei de Propriedade Industrial e na Lei de Proteção a Programas de Computador. Bom, visto todo o contexto social, bem como onde a pirataria ou a contrafação é regulada no direito brasileiro, iremos abordar mais especificadamente o artigo 184 do Código Penal, que traz em seu caput que violar direitos de autor e os que lhes são conexos causa uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. De início, é possível verificar que se trata de uma norma penal em branco homogêneo, pois, em que pese possua o seu preceito secundário, ou seja, a combinação legal prevista e determinada, o seu preceito primário é incompleto, devendo ser complementado pela Lei de Direitos Autorais, isto é, a Lei 9.610 de 98. Bom, deste modo, para compreendermos melhor a extensão desse dispositivo, é necessária uma análise da Lei 9.610. Ela traz em seu artigo 11 que o autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. Já no seu artigo 22, traz que pertence aos autores os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. Aqui, no caso, os direitos patrimoniais seriam aqueles que dizem respeito à gravação ou à fixação, à extração de cópias para comercialização, bem como à sincronização ou inserção em filmes em geral. Já os direitos morais são aqueles ligados à paternidade da obra, aqueles que indicam o nome do autor ou intérprete na utilização de suas obras. Além disso, o artigo 28 traz que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. Vistos esses conceitos primordiais para a compreensão, analisaremos agora o dispositivo em si. Vemos que o núcleo do tipo se trata de violar, compreendido como transgredir, infringir ou ofender. Essa violação pode ser feita de qualquer forma, em qualquer meio de execução, portanto se trata de um crime de forma livre. Já quanto aos sujeitos, temos que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, e portanto é um crime comum. Quanto ao sujeito passivo, tem que ser alguém que possua esse direito autoral, podendo ser o autor da obra, o herdeiro ou seus sucessores. A objetividade jurídica dessa norma é a propriedade material, a relação jurídica entre o autor e sua obra. Já o objeto material do dispositivo é a obra literária em si, artística ou científica, atingida pela conduta criminosa do sujeito ativo. Temos ainda que, conforme o preceito secundário de detenção de 3 meses a 1 ano, a modalidade simples da contrafação prevista no caput se trata de uma infração penal de menor potencial ofensivo e, portanto, aplica-se às normas da Lei 9.099, a norma do Juizado Especial Criminal, como, por exemplo, a composição civil dos danos e a transação penal prevista no artigo 60 da respectiva lei. Passaremos agora para as figuras qualificadas, que são trazidas no parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 184. De início, observamos que, em razão do aumento de pena para tais condutas, elas não se enquadram mais na Lei 9.099, uma vez que se tratam agora de crimes de elevado potencial ofensivo. Bom, já no parágrafo 1º, temos que, se a violação consistir em reprodução total ou parcial com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista, intérprete ou executante, bem como do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente, teríamos agora uma pena de reclusão de 2 a 4 anos de multa. Vemos que há um aumento significativo da combinação legal para tal conduta. Visto isso, observamos que o núcleo de tal dispositivo é a reprodução e, portanto, é importante trazer aqui a conceituação de reprodução segundo a Lei de Direitos Autorais, que traz que a reprodução é a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário, por meios eletrônicos ou de qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido. Temos ainda que tal figura qualificada se fundamenta pela maior facilidade de violação dos direitos autorais, que podem ser violados inúmeras vezes em razão da modalidade que ocorre essa violação.
Ainda observamos que o elemento subjetivo se altera, sendo agora o dolo específico, uma vez que necessita desse intuito de lucro direto ou indireto. Passaremos agora para a análise da figura qualificada prevista no parágrafo 2º, que traz que incorre na mesma pena do parágrafo 1º quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta ou tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista e intérprete ou executante, ou dos direitos do produtor de fonograma, ou ainda aquele que aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente. Temos aqui um dispositivo com 8 núcleos, sendo eles distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no país, adquirir, ocultar ou ter no depósito. Aqui observamos também que, a depender do núcleo utilizado, temos uma mudança no momento de consumação, uma vez que o crime passa a se tratar, na verdade, de um crime permanente, nos casos de expor à venda, ocultar ou ter em depósito, que durante todo esse período em que ele realiza o núcleo, o crime está ocorrendo e, portanto, seria possível um flagrante. Temos ainda em que continua a necessidade do dolo específico, ou seja, do intuito de lucro direto ou indireto. Observamos ainda que, neste caso, se trata de um tipo misto alternativo, crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, uma vez que, se o agente comete mais de um dos núcleos, como, por exemplo, se o sujeito A introduz no país uma cópia pirata, ocultando-a por um tempo, guardando em seu depósito, depois vindo a expor à venda e finalmente vendendo, ele, em verdade, está realizando apenas um único delito e, portanto, responderá por apenas uma da pena prevista. Importa salientar ainda que, seguindo o princípio da construção, essas figuras qualificadas elas acabam por absorver a modalidade simples, uma vez que a modalidade simples, muitas vezes, se trata do crime meio para a consecução do crime fim, que é a própria figura qualificada. Passaremos agora para a análise do dispositivo previsto no parágrafo 3º. Aqui, se a violação consistir no oferecimento ao público mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda com o intuito de lucro direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista, intérprete ou executante ou produtor do fonograma ou de quem os represente, temos também uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Aqui, o fundamento dessa figura qualificada está na evolução tecnológica e da facilidade de acesso, trazido como, por exemplo, pela internet e afins. Observamos ainda que aqui mantém-se a necessidade do dolo específico e que, numa situação que isso seja realizado sem o intuito de lucro, a gente, na verdade, estaria tratando da figura do caput, uma vez que é necessário esse dolo específico para configurar essa figura qualificada. Agora, antes de progredirmos para o parágrafo 4º, voltaremos um pouquinho para a Lei de Direitos Autorais, que prevê verdadeiras exclusões de tipicidade, uma vez que em seu artigo 46, 47 e 48 trazem hipótese que não há a ofensa do direito do autor e, portanto, não configuraria o crime. Selecionamos aqui alguns dispositivos, porque, enfim, é uma lista consideravelmente grande, que a gente achou mais interessante. O artigo 46 traz que não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este sem intuito de lucro. A citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outros meios de comunicação, de passagens ou de qualquer obra para fins de estudo, crítica, polêmica, na medida justificada para atingir o fim, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Ainda, a utilização de obras em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização. Ainda, a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa. Bom, essas são as hipóteses que a gente achou mais interessantes dentro do artigo 46. Há outras hipóteses. Se vocês quiserem, podem entrar no site do Planalto. Lá vocês conseguem verificar as outras hipóteses. Traz ainda o artigo 47, que são livros a paráfrase e paródia, que não forem verdadeiras reproduções das obras originárias e nele implicarem descrédito. Ainda o artigo 48 traz que as obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. Portanto, nessas hipóteses, o fato cometido pelo sujeito ativo, seria em verdade um fato atípico, portanto, uma vez que não se enquadra no modelo sintético definido pelo artigo 184. Passaremos agora para a análise do parágrafo 4º.
Bom, o parágrafo 4º prevê que o disposto no parágrafo 1º, 2º e 3º não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou os que lhes são conexos, em conformidade com o previsto na Lei 9.610. Bom, como visto, a Lei 9.610 prevê essas exceções, que seriam aqueles artigos que a gente acabou de citar, o 46, 47 e 48. Em verdade, não seria necessário o legislador trazer essas informações no dispositivo penal. Mas, enfim, talvez ele fez isso por repetição ou para salientar. Muitos autores tratam que esse dispositivo seria, na verdade, inócuo e repetitivo. Ainda a segunda metade do dispositivo fala que nem a cópia de obra intelectual ou fonograma em um só exemplar para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto. Aqui também temos um breve deslize do legislador, uma vez que esse dispositivo está se referindo ao parágrafo 1º, 2º e 3º, que são as figuras qualificadas. E todas as figuras qualificadas prevêem, como já mencionado, o dolo específico, esse intuito de lucro. Portanto, não seria necessário trazer essa informação. Bom, abordado o dispositivo penal em si, a gente vai trazer agora uma das principais controvérsias sobre esse artigo 184, que é a aplicação ou não do princípio da adequação social. De início, vamos conceituar o princípio da adequação social. O princípio da adequação social diz que uma conduta amplamente aceita pela sociedade não poderá ser considerada típica pelo direito penal. Trata-se de uma causa supralegal da exclusão de tipicidade material, uma vez que a conduta, apesar de ser formalmente típica, não é abrangida pelo tipo penal, por ser considerada socialmente adequada. Nesse sentido, trazemos agora os argumentos em prol da aplicabilidade do Instituto da Adequação Social na figura penal do artigo 184. A contrafação é uma prática usual e corriqueira que faz parte da realidade cotidiana de milhares de brasileiros. Trata-se de um problema de raiz estrutural e social, ligado à desigualdade social, ao desemprego, à precarização das relações de trabalho, à existência de uma classe marginalizada e excluída da sociedade de consumo, sem acesso à informação, conhecimento e lazer de maneira corriqueira, nem mesmo à igualdade de oportunidades. Dessa forma, alguns argumentam ainda que o direito penal não seria um instrumento hábil para a mudança social e que as normas não podem ser alheias à realidade em que estão situadas. Portanto, considerando todo esse contexto socioestrutural do Brasil, eles entendem que o direito penal não seria o instrumento hábil e não seria justo aquele que, por exemplo, vende de maneira informal CDs piratas suportar uma pena tão grande como essa prevista no dispositivo penal. Passando agora para os argumentos em prol da inaplicabilidade do Instituto da Adequação Social, temos que, segundo essa corrente, não existe adequação social. O que se verifica na prática é a intenção de algumas pessoas, fornecedores e consumidores, de se aproveitarem da ausência de fiscalização efetiva, bem como da corrupção de parcela dos agentes públicos, para tirarem proveito do comércio de produtos de procedência espúria, com efeitos vastos e danosos a todos. Temos aqui que o próprio consumidor se torna vulnerável aos riscos dos produtos de baixa qualidade, que, como já mencionado nesse trabalho, 97% destes produtos são considerados de alto risco, por serem tóxicos ou por serem inflamáveis e afins. Ainda a própria produção intelectual e a indústria intelectual acaba sendo prejudicada, uma vez que uma significativa parcela desses lucros que seriam obtidos passam para esse mercado informal, que, além disso, também prejudica a própria fazenda pública, uma vez que essa parcela que é passada para o mercado informal, eles não pagam os impostos, não pagam o necessário fiscal para a fazenda pública. Além disso, a própria sociedade também é afetada, uma vez que esse mercado paralelo acaba por inverter valores e atingindo relevante parte dos seus membros. Essa posição é adotada principalmente pelo Kleber Masson, promotor de justiça de São Paulo, e outros autores. Por fim, a gente resolveu fazer uma breve análise das decisões dos tribunais brasileiros para identificar qual tem sido o posicionamento em relação à aplicação ou não aplicação do princípio da adequação social. Nesse primeiro momento, eu vou ler um breve trecho de uma decisão do STJ. Então, o fato de estar disseminado o comércio de mercadorias falsificadas ou pirateadas não torna a conduta socialmente aceitável, uma vez que os fornecedores e consumidores têm consciência da ilicitude da atividade, a qual tem sido reiteradamente combatida pelos órgãos governamentais, inclusive com campanhas de esclarecimento veiculadas nos meios de comunicação. Essa decisão de 2013 ilustra o posicionamento do STJ até os dias de hoje no sentido de não adotar a aplicação do princípio da adequação social, uma vez que a contrafação, o crime de contrafação, é entendido como um crime estrutural que afeta diversos setores da nossa sociedade brasileira.
Além disso, o STJ também adotou a súmula 512, que entende que, presente a materialidade e a autoria, a figura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Vale notar ainda que, de início, as decisões de primeiro e segundo grau vinham no sentido de adotar o princípio de adequação social, entendendo que muitas vezes a insignificância do impacto econômico dessas condutas não ensejaria a aplicação desse tipo penal. No entanto, a gente observa que, atualmente, o entendimento do STJ vem no sentido de não admitir a aplicação da adequação social nesses casos. Agora, então, passando por uma análise do STF, a gente verifica também que as decisões vêm no sentido pela não aplicação do princípio da adequação social. Aqui um trecho de uma decisão que a gente resolveu trazer. O princípio da adequação social reclama a aplicação criteriosa, a fim de se evitar que sua adoção indiscriminada acabe por incentivar a prática de delitos patrimoniais, fragilizando a tutela penal de bens jurídicos relevantes para a vida em sociedade. Deveras, a prática não pode ser considerada socialmente tolerável, haja vista os expressivos prejuízos experimentados pela indústria fonográfica nacional, pelos comerciantes regularmente estabelecidos pelo fisco, fato ilícito que encerra a burla ao pagamento de impostos. Por fim, a gente pode concluir que o crime de contrafação, apesar de enraizado na nossa cultura brasileira e de coletivamente aceito, ele tem impactos extremamente nocivos em toda a nossa estrutura socioeconômica. Devemos compreender esse crime dentro de toda a sua complexidade como um problema estrutural da nossa sociedade e, a partir daí, encontrar as medidas adequadas para reverter essa situação.